Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula de análise. Hoje, finalmente, a gente vai concluir, né, a ideia de números racionais aí, né? Vai fechar esse meandro que está faltando só um pedacinho e vai dar o salto para os números reais, né? E vai começar esse salto para os números reais. Então, a gente vai se lançar no infinito aí com os números reais, né? Que é a ideia geral que a gente estava vendo. Vamos fazer só uma recapitulação breve aí. Mais uma vez, vocês podem me interromper a qualquer momento. O Luiz caiu, mas daqui a pouco volta. Vamos fazer uma breve recapitulação sobre o que a gente viu na última aula. Mais uma vez, eu estou vendo aqui que a gente está em racionais desde a aula 3, né? Então é 3, 4, 5, e aí hoje é a 6 para fechar isso, né? Para vocês terem uma ideia como é que esse conjunto, assim, ele, para a gente chegar nos números reais é um negócio delicado, né? Vamos lá, permitir, tela inteira. Vamos lá, calma aí. Eu acho que por enquanto é esse. Vocês estão enxergando a minha tela já? Sim, Sim? Beleza, obrigado. Então, vamos lá aqui, né? Só para a gente fazer uma recapitulação rápida, depois eu volto. O que a gente viu na aula passada? Na aula passada, aqui, né, seria o capítulo 6 que a gente está vendo, números racionais, parte 2, aqui a gente está fazendo o final dele, aqui, né, desse capítulo aqui, e aí a necessidade dos números reais. Vamos enxergar esse negócio aí. Tá? A gente começou vendo o quê? Vendo um pouco de desigualdades e as propriedades sobre desigualdades que a gente tinha. Então, é só uma ideia geral. Depois, a densidade, né? Essa ideia de infinidade de números, dados dois números quaisquer racionais, a gente tem uma infinidade de racionais entre eles. E aí a gente começou a ver algumas coisas interessantes, que foi a propriedade arquimediana, e aí a propriedade arquimediana é onde mora a ideia de limite, então assim, é a primeira concepção de limite que a gente passa a ter. E aí a gente começou a ver um pouquinho dessa ideia de representação decimal e representação decimal, principalmente com números entre 0 e 1, né? Porque assim, você tem a parte inteira e você tem todo esse vasto universo aí de números decimais ali. Aí o ponto é o seguinte, eu decidi chamar esse número aqui, né, esse aqui que está em vermelho aqui na tela de vocês, como uma entidade decimal. A gente ainda não sabe o que é isso. Isso para a gente não representa absolutamente nada. Isso aqui é uma entidade. Isso é um ser que eu não sei se é número. Entenderam? Então, beleza. Isso é um ser que para a gente não representa um número. Isso é simplesmente um objeto abstrato. Essa é a primeira concepção que a gente tem que entender. Isso aqui vai virar número depois, mas nesse momento isso é um objeto abstrato. E só que as somas parciais desse objeto abstrato, né, dessa entidade racional, dessa entidade decimal aqui, ela sim é um número. Ou seja, eu não sei o que acontece quando esse troço vai para infinito. Mas para cada parte que você considera fixada, ou seja, isso é o quê? É um número racional. Isso não tem problema nenhum. E aí aqui a gente viu dois exemplos aqui embaixo, que é uma aproximação, né, como a gente uma aproximação de raiz de 2, e embaixo aqui tem uma aproximação de π. Mais uma vez, um está com a aproximação de 25 casas decimais e o outro está com a aproximação de 11 casas decimais, né? Então, assim, é só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, tá? Na verdade, é de 30 casas decimais. Aqui eu botei 25, mas na verdade são 30 casas decimais, tá? Então, é o que está acontecendo. E o problema é que quando a gente faz ele tender a infinito, isso dá um objeto que a gente não sabe direito o que é. Bom, eu não sei direito o que é, mas alguns desses caras, eles têm uma propriedade interessante, né? Essas somas parciais aqui, eu sei que quando eu faço a diferença entre duas somas parciais quaisquer, isso vai me dar um número pequeno, ó. Isso vai dar um número da ordem, essa diferença dá um número da ordem de 10 elevado a n-1. Ou seja, se você pegar é, dois números quaisquer, né, xm menos xn, a gente vai ver que isso vai ter uma particular importância depois, e isso vai dar um número da ordem de 10 elevado a m, né? O m é o menor índice, de 1 sobre 10 elevado a n vezes 2. Então, assim, ou seja, se você
travar num M, o que você tem aí é que a ordem dessa diferença ela é muito pequena, da ordem de 2 vezes 1 sobre 10 elevado a m, beleza? Então, assim, se você estiver falando de um número tipo o m igual a 1 milhão, então é 1 sobre 10 elevado a 1 milhão. Então você vê que isso é um valor muito pequeno se você considerar em casas decimais, né? Então essa diferença aí, você pode não saber o que isso é, mas que isso vai para algum lugar que isso não foge muito do lugar de onde está indo, né? Ou seja, se você fixar um m, ele não se afasta muito quando você manda esses índices andarem. Digamos assim, você escolheu mais uma vez 1 milhão. 1 milhão 1, 1 milhão 2, 1 milhão 3, 5 milhões, 3 bilhões. Independente de quanto é o X que você vai pegar, ele não vai se afastar muito desse X que era o 1 milhão, beleza? Você pode estar pegando o X 1 bilhão, que o X 1 bilhão, quando você fizer 1 bilhão menos 1 milhão, isso vai dar um valor muito próximo. Ou seja, se você olhar para a sequência, essa sequência ela vai ficar próximo de um determinado valor, aí que você não sabe o que é, mas ele vai ficar próximo desse valor. E isso é, mais uma vez, é uma ideia interessante aí que eu estou tentando plantar na mente de vocês. Então, essa é a primeira ideia interessante. E a segunda ideia interessante é o seguinte: essas entidades racionais, a gente tem algumas perguntas norteadoras, né? A primeira pergunta é se existe alguma dessas entidades, né, racionais, ai meu Deus, decimais, que são de fato um número racional, né? Bom, se existem, todos os números racionais possuem uma representação decimal, ou seja, você tem um número desse. O que é um número racional para a gente? É aquela fração p dividido por q. Pergunta 1. Todo número racional da forma p sobre q pode ser escrito como em representação decimal? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Dado uma entidade, né, dessas aí, né, somatório de parte inteira mais a n sobre 10 elevado a n, com n variando de 1 até infinito, né, que é isso que está aqui em cima, com n variando de 1 até infinito, algum bicho desse aqui pode ser um número racional? Bom, essa é outra pergunta que a gente tem que responder. Aí, se sim, né, nessas perguntas aqui de cima, se sim, que condições devemos ter para que x, né, devemos ter para que a entidade racional x, ou seja, se você consegue responder a pergunta de cima, que condição eu tenho que ter para que, dado um número desse infinito aí, esse número possa ser escrito na forma de um número racional, onde o número racional é p sobre q, né? Ou seja, sobre o que eu estou falando aqui? Vocês conseguem perceber sobre o que eu estou falando? Essas 3 primeiras perguntas aqui. Vamos debater um pouco sobre elas aí. Essas 3 perguntas aqui, elas são importantes, né? Sobre se essa pergunta fosse feita, se essas 3 perguntas fossem feitas para você, eu estou dizendo o seguinte: que representação decimal, dado um número racional qualquer, esse número sempre possui uma representação decimal? Isso é verdadeiro ou falso? É Gente, alguém verdadeiro. me Se ele é responde aí. racional, ele pode ser representado. Tem uma representação decimal. E agora eu quero saber a pergunta inversa. Todo número que tem representação decimal, ele é um número racional? Sim, Todo número que tem representação decimal, ele é racional? Por exemplo, π. Π admite uma representação decimal, que a gente viu admite. aqui em cima, né? Π é escrito como somatório. Admite, claro que admite, graças a Deus. Porque o que a gente Π? sempre aprende na escola é que os irracionais não têm representação. Não, 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 não. Que é uma representação decimal? Olha só o que eu estou dizendo que é uma representação decimal. É essa série aqui, ó. Vamos lá, ó. Tá vendo? Vou botar em vermelho isso aqui. Vou botar em vermelho. Representação decimal é essa série.
parte inteira mais a soma infinita de números decimais. Não precisa necessariamente ser finita, pode ser infinita. O que a gente aprende na escola é que π não pode ser escrito em forma de fração. Observa o seguinte, ser escrito em forma de fração é ser racional. Representação decimal é admitir uma soma infinita que dê esse número, né? Você está entendendo? Uma soma infinita dessa forma aqui, né? Entendi. O que é isso aqui, né? Entendeu? Deixa eu até reescrever isso aqui. Isso aqui eu vou chamar de I. Aí, eu acho que assim fica mais bonito ainda. Ó, vou botar aqui, ó. Pá. Ó, opa, não tá. Por que isso não tá indo? Tá. 10 elevado aí. Ih, rapaz, aí, tá vendo? Opa, vou botar 10 elevado aí. Tá? Assim, se o número admite uma soma dessa, um negócio desse, ele admite representação decimal. Beleza? Beleza, Gente, entendi. tem alguma. Todo mundo entendeu isso? Sim. É porque eu nunca assim vi Porque muito esse símbolo de somatório, então eu ainda me atrapalho bastante quando ele é utilizado. quando ele é utilizado, né? Não tem problema, não. Aqui tem os 3 pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Esses 3 pontinhos aqui é a mesma coisa. Então, beleza. Então, ficou nessa condição. Agora, o seguinte: quando um número desse que tem representação decimal, qual é a condição para que ele possua, para que ele seja de fato um número racional, né? Ou seja, que condições devemos ter para que a entidade x, né, que no caso eu estou chamando esse número aqui, né, essa entidade x, que é esse número aqui, ele seja de fato uma fração, de fato um número racional? Qual a condição que a gente tem que ter sobre isso, sobre ele? Sobre a Tô representação esperando a decimal resposta dele, de vocês. Vou dar a resposta depois. sobre a representação decimal Isso. dele, ela tem que ser finita, ou se for infinita, tem que ser periódica, né? Isso aí. É exatamente isso. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Beleza? A gente vai olhar para esse tipo de coisa aqui. Tá? Essa última pergunta aqui, ela vem depois. Depois eu faço ela melhor. Mas assim, isso é muito importante, tá, gente? É interessante que isso mora no ensino fundamental. Quando é a primeira vez no ensino fundamental que a gente estuda dízimas, que isso é o conceito de dízima aparecendo, né? Por exemplo, esse nosso primeiro exemplo aqui, o 2,6666666 e assim sucessivamente, que número é esse, né? Esse é o ponto, né? Que número é esse? Alguém se habilita? O que vocês fariam? Na verdade, a pergunta acaba sendo o, a parte inteira não importa tanto assim, você tem o 0,666 barra dots. Opa. Barra Se fosse no ensino fundamental, o que vocês fariam? Assim, nessa conversa aqui, eu suspeito que vocês sabem já. Deixa eu só fazer um negócio aqui que tá ficando um calorzinho aqui, só um minuto. Bom, eu não vou editar o vídeo, então vai ficar com essa minha saída aí, né? Pausa pro xixi, vamos voltar agora. Quem é esse número aqui? O que vocês... Se fosse no ensino básico, o que vocês iam fazer? Transformar para Quanto fração. isso vale? E como é que transforma para fração? Aí tem que multiplicar por 10, subtrair de um x. Aí vai ficar 6 sobre Então, 9, que fica 2 terços. então a primeira coisa que vocês fazem, na verdade, é chamar isso de x, né? Você pega e chama isso Isso. de x.
Isso. Isso é muito interessante, tá? Isso, Ctrl V. Isso é muito interessante. A partir do momento que você chama isso de x, aí você faz aquela brincadeira que é o quê? Isso aqui é a mesma coisa que 10x é igual a 6 mais Ctrl V. A internet está caindo, né? Acho que é o Felipe, é o Luiz. Então, a gente tem essa brincadeira aqui, né? Ou seja, você multiplica isso por 10, você vai ter 6 vezes e esse valor aqui. Aí, esse valor aqui, o que que ele é? Bom, esse cara aqui, ele é exatamente x, correto? E uma vez que ele é x, não é que eu vou subtrair, é porque ele é x. Então, uma vez que eu consigo fazer isso, a gente vem aqui e dá nome aos bois, né? Vem aqui e simplesmente, então, você tem 10x igual a 6 mais x, e aí você encontra que x é igual a 6 sobre 9, né? Ou seja, x é igual a 6 sobre 9, que vai ser igual a 2 terços, né? Você faz isso. Mas observa o seguinte, esse cara aqui você chama ele de x, correto? Então, assim, essa é a melhor forma, assim, para ensinar para a criança do ensino fundamental, que aprendeu já a resolver as equaçõezinhas do primeiro grau, essa é a melhor forma de ensinar isso aqui. Só que a gente tem um problema, né? Qual é o problema? O problema, ele reside no momento que eu chamo esse cara de x. Beleza? A pergunta é, por que que você pode chamar isso de x? Entende? Alguém? Alguém para Como parar ele é de infinito, né? compartilhar algo, Então, né? por É, ser a, infinito, né? Então, se você tirar uma casa dali, ele continua tendo infinitas casas. Então, mas por que que isso faz sentido? Por que que aquilo, a partir do momento que você chama de x, você está chamando aquilo de entidade número. A partir do momento que você chamou de x, você está chamando de número. Entende essa conotação? Eu acho que isso pode parecer meio dúbio, mas assim, quando eu chamei aquilo de x, eu estou dizendo para você assim, olha, isso é um número, e é o número x. Então, eu vou descobrir o valor de x. Saca essa abordagem? Assim, fez sentido essa Não, abordagem? não faz um pouco sentido Fala, chamar de Saulo. X, porque geralmente a gente dá um valor, pensando na cabeça do adolescente, né? A gente chama de uma letra aquilo que a gente quer descobrir, mas a gente não sabe o Não, valor. então, você sabe que aquilo é 0,666666. Você quer saber aquilo em forma de fração. Ou seja, você quer tirar ele da representação decimal que ele tem e transformar ele em fração. Só que a partir do momento que a gente ainda não sabe lidar com 0,6666666666. Eu não sei lidar com isso. Isso é uma coisa que assim, mais uma vez, é aquele ponto delicado aonde o ensino básico toca o ensino superior. Você, professor, sabe que qualquer número que tem essa representação decimal infinita aí vai ser um número real. Você sabe disso. Só que o seu aluno ele só está acostumado a trabalhar com frações. Mais uma vez, imagina que qualquer coisa que tivesse uma representação decimal infinita fosse torta. Beleza? Qualquer coisa que tenha representação decimal infinita é torta. Agora, torta é número? Torta vai ser número quando você conseguir representar ele em forma de fração, porque são os números que a gente conhece. Então, na verdade, eu estou partindo do problema resolvido, beleza? Quando você chama aquela representação decimal infinita de número, ou seja, quando você atribui o valor x, você está partindo do problema resolvido. Você está dizendo assim, olha, eu já sei que isso é uma fração, porque vocês já sabem o teorema,
vocês já sabem que toda dízima periódica, ou seja, toda representação decimal que tem um período que vai se repetir, essa representação ela pode ser escrita em forma de fração. Então você parte do problema resolvido. Eu já sei que isso é uma fração. Vamos chamar a fração de x. E aí você faz a continha e descobre quanto é, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o ponto, sacou, Saulo, da brincadeira aqui, tá? Então, assim, quando você for... desculpa. É o que você diz, né? É fazer para que der certo, né? Dê certo. Isso. Você faz porque você já sabe que vai dar certo. Mas olha só, um outro problema que eu boto interessante e tem a mesma característica. Vou botar aqui, calma aí, tela inteira. Permitir. Outro problema aqui que tem a mesma característica, e aí vocês fazem, mas esse é mais difícil, ó. Por que que quando você vai resolver esse tipo de problema aqui, ó, barra squirt 2 barra squirt 2 barra C. Por exemplo, se você tem esse problema aqui, por que você chama isso? Se você, ao invés de ter esse problema aqui, tivesse esse aqui, ó, com 3 na frente, 32, você acha? 32. Se você tivesse posto, se o problema fosse esse, você acha que esse problema é igual a resolver, Ctrl C, a esse aqui, ao do 2? Você acha que são problemas que vão ser resolvidos da mesma forma? Se você tiver esse aqui e esse aqui, você acha que eles vão ser resolvidos da mesma forma? Rainha, eu só não entendi os 3 pontos. Quem garante? Raiz de 2, 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 ou raiz de 32, raiz de 32, raiz de 32, raiz de 32, raiz de 32. Você acha que eles podem ser resolvidos da mesma forma? Acho que sim, não? Jogando tudo sempre para dentro das raízes menores? Então, vamos lá. Como assim jogando tudo para dentro das raízes menores? Como é que você resolveria esse problema aqui, por exemplo? Não sei, né? Mas assim, olhando assim de primeiro, o que eu pensei por exemplo, no 2 raiz de 2, pegar o 2 e jogar para dentro. Aí depois pegar o 8 jogar para dentro e tentar achar algo que como se repete, um padrão, né? Tanto no 2 quanto no 32 e tentar fazer algo. Calma aí, só deixa eu... Isso aqui, na verdade, é assim, tá? Eu acho que talvez esses 3 pontinhos aí... Foi isso que você não entendeu? Foi isso? Ctrl X. Isso, eu não sabia... Acho que foi isso que você não tinha entendido. É isso aqui, entendeu? Aí vai ser o raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Então, a técnica, assim, só pra gente entender, a técnica para resolver esse problema também é chamar isso aqui de x. Ai, ai. A técnica para resolver esse problema também é chamar... Talvez eu possa botar assim... A4. Aí eu vou botar barra 8. Tá. Eu vou apagar isso aqui. Aí vou vir para cá. Vou ver, pronto. Tá vendo aqui? Eu tô botando assim 2, 4, 8 e assim sucessivamente. Aqui eu tô botando só raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Você acha que eu poderia chamar esse cara de x? Eu poderia dizer isso? Assim, eu poderia chamar isso aqui de x e resolver o problema igual eu fiz aqui em cima? Nesse caso aqui? Faz sentido o que eu tô perguntando, Saulo? Sim, sim. Que aí pode tentar elevar ao quadrado e ver se sai, é isso?
Exatamente. Aí eleva o quadrado e vê se sai. O ponto é que nesse caso aqui, isso vai dar errado. Mas nesse caso aqui, isso vai dar certo. Tá? Nesse caso aqui, isso vai dar errado e nesse caso aqui, isso vai dar certo. Eu vou até colocar em azul. Aí o ponto é, por que você pode fazer isso aqui? Vou botar em azul. Por que você pode fazer isso aqui? Por que você pode fazer isso aqui? E por que você não pode fazer isso aqui? Nesse momento aqui, nesse cara aqui. Assim, o que esses caras têm de iguais e esse cara aqui tem de diferente? Né? Faz sentido o que eu estou perguntando, Sal? Não, sim, mas eu não consigo enxergar o que é diferente. Período, talvez? Então, não é só isso, gente. O que ele tem de diferente é que essas duas sequências aqui, aí falando de sequências, isso aqui pode ser enxergado. O que está em azul pode ser enxergado, você consegue enxergar isso como uma sequência que vai, né, uma sequência crescente e limitada. Olha, você consegue enxergar isso como uma sequência de números que vai crescendo e ela é limitada. Concorda que ela é limitada porque ela nunca vai passar, por exemplo, de 0,7 ou de 1? Essa 0,66666, isso aqui nunca vai ser maior do que 1. Essa aqui de baixo é um pouco mais difícil de ver, mas isso aqui nunca passa de 4. Dá para fazer por indução, tá? Isso aqui que está aqui embaixo, o outro azul, nunca passa de 4. Então, num você tem uma sequência crescente que nunca passa de 1. No outro você tem uma sequência crescente que nunca passa de 4. Ou seja, você tem sequências crescentes e limitadas. Essas sequências crescentes e limitadas vão dar um número. E isso é uma consequência do que a gente vai ver sobre o que é um número real. Isso só vale quando a gente está falando de números reais. Então, assim, é importante que a gente entenda que eu poder chamar isso de um X, isso está vinculado a eu entender o que é um número real. Beleza, gente? Então, assim, isso eu acho que talvez seja o mais importante da aula de hoje, tá? A gente entender a necessidade do número real. Eu poder chamar essas sequências infinitas de X. E aí eu poder fazer essa conta. Na verdade, eu só posso fazer essa conta se eu já soubesse desse conceito, né? Do conceito do que é um número real. Então, assim, quando eu boto aqui no trabalho, quando eu estou falando aqui, eu peço para você fazer um disclaimer, né? Assim, eu peço para você pensar assim, olha, vamos supor que a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Tá? Então, assim, eu até quando coloco aqui, quando eu faço esse tipo de consideração, eu quero que você suponha que você pode chamar isso de X e fazer a conta, né? Então, é como eu chamo aqui, eu falei assim, ó, bom, sendo a entidade A dada por... Aí eu chamei isso de A. Eu não sei, ó, A é racional? Isso é uma pergunta. A é racional? Bom, essa primeira conta aqui é aquela ideia de aproximar, né? Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas aí, ó, para responder essa pergunta, a gente precisa de suspender um pouco do nosso rigor, né? E fazer as contas como se fazia antes da gente entender que essas ideias eram válidas, antes de eu conhecer um número real, que era como o Euler fazia. Então, é um pouco, a gente vai tratar isso com as ideias um pouco de pré-Cantor e Dedekind. Então, e é exatamente a ideia que eu escrevi aqui, né? Você chama isso de um A, e aí você vai fazer conta. Aí tá aí é fazer continha, né? Beleza? Então não tem muito mistério. Eu acho que na verdade, isso aqui está mal escrito, né? Mas, enfim, agora que eu vi, o que eu queria chamar de A era o 0,666666, né? Mas aí eu acabei chamando do outro, né? Enfim, tá? Depois eu tenho que refazer essa conta aqui. Depois é importante que eu refaça essa conta aqui. Tá? Porque essa conta tá errada, tá?
Então já vou falando aqui, já errata, essa conta aqui tá errada no material, então depois vocês podem rabiscar aí, tá? O que eu chamei de A foi o 2,66666 e eu devia ter chamado só o 0,66666. Eu não sei se aqui no final tá certo, eu acho que no final acaba dando certo, mas a minha conta de maneira geral, ela tem um erro aí, tá esquisita, tá bom? Tá? Só para registrar. Na verdade, não, tá certo, né? Porque eu somei e subtraí 2 aqui, né? Eu fiz a conta de forma difícil, né? Eu peguei esse cara aqui, somei e subtraí 2, aí eu vou ter o 2A, né? Ou seja, é menos 2 mais A. Aí eu passei o mais A pro lado de cá. Então a conta tá certa, mas eu acho que eu fiz ela de um jeito difícil. Pelo menos assim. Beleza, aqui, né? Eu subtraí e somei 2. Esse logo aqui, né? Que vocês estão vendo. Beleza? Então, isso é conta. Agora, pensando no problema inverso, né? Como eu vou conseguir escrever o 10 sobre 6 como aquela representação decimal, tudo bem? Observa o seguinte, se você pode fazer a divisão, né? Assim, essa conta aqui que eu fiz, em essência, foi fazendo a divisão, tá? Você faz a divisão e vai ver que isso vai dar as casas decimais aí que tem que dar. Só que eu arrumei um método aqui para a gente fazer isso, beleza? Por exemplo, eu peguei isso aqui, a parte inteira, né? Então a gente tem um inteiro, e aí a conta é essa, ó, aqui que eu estou fazendo, tá vendo? Eu boto 10 sobre 10, aí isso vai ficar 40 sobre 6, 1 sobre 40 sobre 6. Aí 40 sobre 6 eu faço o mesmo esquema. 6 vezes 6 mais 4. E aí eu vou decompondo isso, entendeu? Isso aqui é o algoritmo da divisão de Euclides na veia, tá? Não vou entrar muito no mérito de como é que faz isso, não. Mas a gente consegue fazer esse tipo de decomposição aqui, tá? O ruim é quando a gente tem um número, tipo, sei lá, 7 no denominador. 7 é sempre horroroso, tá, gente? 7 é uma coisa... Dá uma travada aí na hora de fazer as coisas, mas enfim, tá? Dá para fazer usando o mesmo método, ou você pode dividir e ver as casas decimais. O lance é que a gente passa a ter um método aqui, você entende o que vai repetir, o que não vai. Aqui, por exemplo, deu 1,666666666. O ideal seria fazer isso por indução, só que... Bom, era só uma ideia, tá? Mas já baseado nisso, para a gente dar uma ideia aí como é que a gente vai escrever esse tipo de coisa. Aqui tem alguns exercícios onde a gente faz esse tipo de escrita, beleza? Então, assim, eu peço para você colocar na representação decimal, ou seja, exatamente que a gente fez aqui em cima para o 10 sextos, para esses outros números aqui, 15 sobre 4, 8 sobre 3, 69 sobre 80. Você vê que assim, eu fui legal e não botei 7 em lugar nenhum, né? Porque 7 ninguém merece, tá? Então, só para a gente fazer as contas. E aí, tem uma coisa interessante, né? Eu não sei se vai dar para reparar aqui. Olha os denominadores. Quando o denominador é 4, você tem uma representação decimal que não repete, que é finita, na verdade, né? Que é finita. Quando o denominador é 3, você tem uma representação decimal que foi infinita, né? Quando você olhou ali a representação, foi infinita e periódica. Aí quando o final foi 80, você teve uma representação decimal que era o quê? Que era finita também. Quando o denominador foi 11, né? Você tem uma representação decimal periódica. Quando o denominador foi 625 ou 25.000 e, na verdade, é 2.500, ambas as representações foram finitas. E aí, pensando nesses exemplos, vocês acham que se você botar um 7, a gente não fez com 7, correto? Mas vocês acham o que vai acontecer se você pegasse, por exemplo, vou botar aqui um novo slide. O que ia acontecer se você colocasse aí, por exemplo, um 3 sétimos? Né? O que ia acontecer Seria se você infinito, colocasse um 3 sétimos? porque o 7 é primo. Seria infinita, né? A gente pode pegar aqui uma calculadora, eu vou pegar aqui rapidamente aqui.
calculadora aqui, a gente abre É aquilo, né, rainha? rapidamente aqui. Regras de 2 e de 5 sempre são finitas. E aí todas as outras são infinitas? Ó, só para você ter uma ideia aqui, vamos ver só para ver se a gente consegue ver onde repete, ó. Ele ajudou a gente, né? Aqui, ó. Então vai repetir, né? 0,42857, aí depois 427, aí vem aqui para baixo é a mesma coisa, né? Opa, na verdade é menor, né? É esse aqui. 4285571 e vai repetindo. Saulo, repete aí o que você falou, por favor. Não, eu perguntei, Sal. sobre aquilo, né, das potências de 2 e 5 no denominador geram decimais finitos, né? E todos os fatores que não forem 2 e 5 vão gerar decimais infinitos? Dízimas, né, na verdade. Exatamente. E isso é um teorema, tá? Isso é, mais uma vez, opa, é o outro. Isso é, mais uma vez, um teorema. Quando a gente está falando de matemática superior, você fala isso, quando a gente vai falar isso para o aluno, você fala assim, ó, vou dar um bizu. Esse bizu não é um bizu, é um teorema, entendeu? Então assim, vou te ensinar um macete. Aí, pum, aí você fala isso, mas na verdade o que você está falando para ele é um teorema, tá? O que eu fiz aqui foi essa proposição, né? Toda dízima periódica é um número racional, aí isso está provado aí, não é muito difícil, eu já fiz a conta. É uma conta, tá? Então, assim, é chamar, levar 10 elevado a n0, é uma conta. Beleza? Então, tá feito aí. Aí eu fiz alguns exemplos. E o teorema seguinte, eu não provo esse teorema aqui no trabalho, é exatamente esse que você falou, Saulo. Ó, é essa proposição 6.2.10. Né, que se P e Q é uma fração irredutível, cujo denominador não seja divisível por 2 nem por 5, então P sobre Q é uma dízima periódica simples. Né? Ou seja, vai ser uma dízima que vai ter uma repetição. Em cima eu escrevi o que é dízima periódica simples, blá blá blá. Então isso vai ter uma repetição. Se você tiver números além do 2 e do 5, então ele vai ser uma dízima periódica composta, né? Se você tiver o 2, o 5 e outros números, então ele vai ser uma dízima periódica composta, que ele vai ter a parte que não repete e a parte que repete. Beleza? E se ele só tiver 2 e 5 no denominador, então ele vai admitir uma representação finita. Beleza? Isso é exatamente aquilo que a gente está colocando, que eu estou escrevendo aqui em cima. E ainda tem mais uma propriedadezinha básica aqui, que vai ser uma dízima periódica composta por M termos não periódicos, beleza? E aí, assim, esse M termos aqui é por causa do MMC entre 2 elevado a M mais 1 e ao máximo, né? Perdão, é o MMC, não, ao máximo. É o máximo? Na verdade, eu acho que isso devia ser o mínimo. Depois eu dou uma olhada nisso aqui direitinho, mas eu acho que isso aqui devia ser o mínimo. Porque, bom, pode ser o máximo. Então, depois eu tenho que dar uma olhadinha. Uma prova para esse resultado vocês podem encontrar no Djairo, tá? No Djairo, cuidado com o 9, tá? Porque o 9, se você tem 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 infinitamente, na verdade, você tem o número seguinte, né? Então, por exemplo, se você tem... faz sentido o que eu estou falando? Por exemplo, sei lá, 0,3999999, e aí a dízima periódica no 9. Então, 0,3 a dízima periódica no 9, na verdade é 0,4. Tá? Só para ficar claro. Então, assim, ele tem um certo cuidado na hora de fazer esse tipo de demonstração aí nesse pedaço, mas de resto é bem tranquilo, beleza? Então, aqui eu coloquei algumas atividades, né, para fazer esse processo. Mas agora a gente vai começar a falar de números reais, mas assim, só para a gente entender
Vamos lá, né? Para a gente entender. Eu acho que assim, é importante que fique claro para todo mundo que esses números decimais aí, né, essas entidades decimais, isso vai ser o que a gente conhece como números reais. Eu só preciso arrumar agora uma forma de escrever isso de maneira adequada, beleza? Então assim, eu estou supondo que esses objetos daí, essas entidades decimais, elas são nossos números reais. Então, pensando nisso, imagina o seguinte, ó, a gente vai refletir agora, tá? Muita calma nessa hora. Imagina que você tem lá um saco com todas as representações decimais, todas as representações decimais. Então estamos aqui com o nosso saco imaginário. A gente já falou sobre o quê? Sobre o axioma da escolha, certo? A função seletora que vai lá no saco e pega uma coisa que está no saco de infinitas coisas. Tudo bem isso aí? Né? Então, olha, gente, muita calma nessa hora. Calma. Então você vai lá e vai enfiar a mão no saco e vai puxar um número, beleza? Vai lá assim, ó, você está participando do bingo. O bingo do infinito. E no bingo do infinito você vai enfiar a mão nesse saco e vai pegar um número. A minha pergunta para vocês é a seguinte: qual a probabilidade de você pegar um número racional? Qual a probabilidade de você enfiar a mão no saco e puxar um número racional? Mais uma vez, isso serve para a gente fazer com qualquer idade, com criança. Você tem aí, você acabou de ensinar isso para criança, entendeu? Acabei de ensinar dízima periódica, número real, dízima não periódica, acabou de ter essa conversa com ela. Aí você vai fazer essa brincadeira. Pega o saco de todos os números. Qual a probabilidade de você enfiar a mão no saco e pegar um número racional? Beleza? E aí? Respondo. Vou escolher alguém aí. Vou escolher o Gabriel, que estava falando comigo no início da aula. Gabriel, quanto você acha que vai ser a probabilidade disso acontecer? Professor, não faço ideia. Não, chuta, Talvez. sei lá, 10% ou 90%. O que você acha? Sei lá. Bom, pensando na definição de probabilidade, seria. Eu não sei. Não, Ingra, fala aí. Não faço ideia. 0%. A Ingra levantou a mão. 0%, Ingra, você acha? Isso. Por quê? Porque tem muito mais. É aquela parada de infinitos maiores que outros. Tem muito mais número irracional entre dois números racionais do que, enfim, dentro do conjunto inteiro. Então, tipo, tem muito mais irracional no bolo do que racional. Entendi, mas isso não é fácil entender isso. Porque Não você é. pergunta para você assim, então me dá um exemplo de 5 números irracionais. Eu não sei, eu só sei o pi, o e. Pega meia dúzia de raiz aí, raiz de 3, raiz de 2. Mas eu não sei explicar, eu sei que é 0%, agora explicar eu não sei por quê. Alguém se habilita aí a tentar explicar? Luiz, Nicole? Não? Pamela? Se habilita? Mas, professor, se existe uma possibilidade, mesmo assim é 0%? Se existe uma possibilidade, se o número tá lá, como é que pode ser 0, né? Eu concordo com você, Gabriel. Se o número tá lá, como é que pode ser 0? Pô, que coisa esquisita. Bom, eu vou dar uma justificativa para vocês aqui, e é uma justificativa primeiro, beleza? Depois a gente pensa numa demonstração no futuro, mas a primeira é a justificativa. E a justificativa ela é mais fácil do que parece, beleza? Bom, se vocês acabaram de me dizer que se ele é uma fração, olha esse último teorema que a gente viu. Se ele é uma fração, ou ele vai ter a representação decimal finita, ou ele vai ter a representação decimal dele periódica. Isso é fato. Acabou. Beleza? Então vamos pensar no seguinte, ó. Vou botar aqui minha tela de novo. Rapaz, isso aqui, eu chego a ficar emocionado, porque isso é bonito demais. Isso é... Juro, eu tô quase chorando. Pra vocês terem uma ideia. É muito bonito. Então, vamos lá, hein? Essas horas que os alunos piram, professor. Porra,
assim, porque é bonito mesmo, gente. Ó, se você pensa num número qualquer, aí você vai pensar lá, vou colocar 0, beleza? Vamos pensar num número qualquer que é x igual a 0, se ele tem uma representação decimal, ele vai se repetir, correto? Então ele vai ter um x1 barra c dots, calma aí, dots, x xn. Se ele é racional, a primeira coisa... Opa, perdão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Se x é racional, se x é racional, então, a representação dele, ela vai ter que ser alguma coisa... Eu vou até dar um x aqui. Aí vou botar a equação, vamos botar um negocinho aqui para ficar com a barra em cima, né? Lembra aquele negócio de barra em cima? Barra em cima representa que esse cara é o cara que repete, né? Então, se eu tenho essa barra aqui em cima, isso implica que esse cara que vai repetir infinitamente. Então, vamos pensar o seguinte agora. Bom, qual a probabilidade, se você pensar, Ctrl... então vamos pensar num número y. Você quer esse é um número x qualquer, beleza? É um número racional qualquer, é igual a esse x que eu escrevi aí em cima. Então, vamos dizer que você vai sortear um número. Aí você tem que ter o seguinte. Esse número, ele vai ser igual a... Pode ser número só entre 0 e 1, tá? Para facilitar a nossa vida aqui. Então, esse número, digamos que a probabilidade dos n primeiros números... você podia escolher qualquer um nos n primeiros, beleza? Mas se ele obrigatoriamente é periódico, qual a probabilidade você escolher o primeiro bloco de n números com números quaisquer? Pum! Então ele é um número racional. Significa que o próximo bloco de n números, então o primeiro bloco de n, ele é esse. Agora, o próximo bloco de n números... ele tem que ser o quê? Esse é o ponto, né? O próximo bloco, se ele é um número qualquer, eu escolhi lá, primeiro bloco de n números. O meu próximo bloco de n números, o que ele tem que ser? Qual a probabilidade que eu tenho para escolher o próximo bloco de n números? Para ele ser, digamos, vamos lá, de novo. Eu escolhi o meu primeiro bloco de n números. Então foi números quaisquer. x1, x2, eu estou escolhendo números de 0 a 9. x1, x2, eu botei o primeiro bloco aí, qualquer um. O meu próximo bloco, ele vai ter que ser, para ser o número racional, para ser um número racional, ele obrigatoriamente ele tem que ser exatamente igual ao bloco anterior, correto? Então, quantas escolhas eu tenho para o meu próximo bloco de n números? Apenas uma. Isso aí, uma escolha só. Mas quantas escolhas existem? Quantas escolhas existem? Para o bloco ou para cada número? Para o bloco. Infinitas, né? Você vai fazer, você pode no primeiro ter 9 números, no segundo 9, no terceiro 9. Então, quantas escolhas existem? Na verdade, eu tenho para o primeiro 10, para o segundo 10, para o outro 10. Eu tenho quantas escolhas são possíveis, né? Agora, quantas escolhas são possíveis? Vai ser 10 elevado a n. Quantas escolhas são possíveis? Ou seja, 10 elevado a n. Vamos botar aqui assim, né? 10 elevado a n. Ou seja, qual a probabilidade do próximo bloco de n números, quando eu estou escolhendo um número qualquer, ser exatamente igual a do meu bloco anterior? 1 sobre 10 elevado a n. 1 sobre 10 elevado a n. E aí, se eu faço esse n tender a infinito? Aí está tendendo a zero. A probabilidade. Exato. Tudo. Exatamente. Ficou claro aí como é que a gente convence que você...
Fala. Desculpa te interromper, porque eu não sei se você escreveu alguma coisa na sua imagem depois de 1. Para mim não está aparecendo, não sei se para os meus colegas está. Então eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. O Rainha... Então, para de compartilhar. Eu acho que a internet está bem ruim de todo mundo. Para mim, particularmente, eu também só travar muito. A imagem, principalmente. Tá, vamos tentar ver aqui como é que tá. Tá indo agora? Vocês viram aí? Apareceu 10 elevado a N. A última coisa. Isso, é isso mesmo. Agora atualizou. Agora foi. Tá. Então, era exatamente essa brincadeira, esse é o experimento mental que a gente tá fazendo. Então, assim, mais uma vez, eu tenho uma única escolha, só que eu tenho 10 elevado a N possibilidades. Isso significa que a probabilidade de eu tirar um número racional, ou seja, esse número racional que eu estou pensando, eu tenho que pensar que o próximo bloco, ou seja, eu tenho um bloco de N números que esse bloco vai ter que se repetir. Então, se ele vai ter que se repetir, você tem o seguinte, que isso aqui, na verdade, isso vai ser 10 elevado a N para um bloco. Aí você faz isso para o outro bloco de N números. Então você tem isso vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes quantas vezes se repetir. Vezes um valor que está indo para infinito. Beleza? Um número de escolhas. Isso significa que a probabilidade de você tirar um número racional, quanto mais você se afasta, quanto mais você vai olhando para o infinito, mais ela vai se tornando menor. Então, assim, se você pensar, vocês estavam falando essa coisa, assim, é difícil às vezes entender que existem mais números irracionais do que racionais, né? Que essa é a brincadeira aqui, né? Por que a gente precisa estudar número real? É por causa dessa brincadeira aqui. Porque se você pega um saco cheio de número, de representações decimais, como a gente está fazendo aqui agora, a probabilidade de você enfiar a mão nesse saco e tirar um número racional, a gente acabou de ver que ela é zero, ou seja, ela tende a zero, né? Quando você vai aumentando, você vai indo para infinito, você vai vendo que esse valor vai ficando tão próximo de zero quanto a gente queira. Foi uma questão da lista aí interessante, que se um número ele é maior ou igual que zero, mas ele é menor do que qualquer número racional que você escolha, esse número em particular ele vai ter que ser zero, né? Se você tem um número A maior ou igual que zero, foi questão da lista passada. Se o número A é maior ou igual que zero, mas ele é menor do que qualquer número racional que eu escolha, esse número é zero. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Essa probabilidade, você pode pensar, bom, probabilidade é maior ou igual que zero. Tudo bem. Só que essa probabilidade, ela é menor ou igual que qualquer número racional que você escolha. Pode escolher um racional, basta você pegar aí um bloco, vai ver o bloco seguinte, a probabilidade, né, vai ser menor do que esse número R que você escolheu aí, independente do que você esteja fazendo. Então, isso vai gerar para a gente que essa probabilidade, esse valor probabilidade, ele vai ter que ser zero. Então, aí já fica a demonstração, a ideia da demonstração disso também, que você me perguntou, mas como é zero? Ainda tem racional lá? Né, é zero, e é zero exatamente por causa dessa justificativa que eu acabei de te dar. Probabilidade é um número, mas ela é um número maior ou igual a zero, mas ela é menor do que qualquer outro número racional que você escolha. Última questão da lista passada mostra então que esse número é zero. Então isso é uma consequência desse resultado, tá? Então fica aí para vocês pensarem, beleza? Muito louco, né? Então assim, fala. Não, só... Você pode repetir, por favor, a explicação, porque eu acabei não pegando o jeito que você fez, não entendi muito bem. Tudo, sim. Então, não entendi a apresentação. Tá. A última questão da lista passada, eu mostrei que se você tem um número maior ou igual que zero, e ele é menor do que qualquer racional positivo que você escolha, então esse número é zero. Tudo bem? Beleza. Saulo? Então,
Se você tem isso, o que é a probabilidade? A probabilidade, em essência, a gente está vendo que ela vai ser... Você tem que 1 sobre 10 elevado a n é um número muito pequeno, porque esse n ele é tão grande quanto você queira, correto? Então, a Então probabilidade... é o Fala. pensamento aí que eu não entendi, entendeu? Se você puder Então, repetir lá. eu vou botar na imagem. Eu vou botar na imagem, tá? Vou botar na imagem aqui. Tela inteira. Então... Tá. Então, vamos lá. Arquivo, pan, novo slide, novo slide. Tá. Então, a gente vai chamar, ó, PDA, você Não tá tem aqui, ó, aparecendo. Tá mostrando Tá, que você não... tá aparecendo, mas não tá aparecendo nada. Professor, eu bom, acho que só a um conexão minuto. está muito ruim. Talvez se você fechar o vídeo, acho que a conexão de todo mundo hoje está bem ruim por conta da chuva, não sei. Tô fechando. Tá chovendo, gente? Nem sabia. Aqui tá, também eu falei por conta da chuva, eu ia dizer que outros lugares estivessem Ó. chovendo. Aqui, Fechei o vídeo aqui, vamos ver se fica um pouco melhor. Calma aí. Alô? Agora eu tô vendo. Estão me ouvindo? Ela tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Tá. Então, vamos lá. Ó, eu vou chamar P de barra... Se eu botar barra... Vou chamar P de R, beleza? Vou chamar, ó, P de R é a probabilidade, isso aqui vai ser a probabilidade, de tirarmos um número racional. Probabilidade, deixa eu tirar isso aqui, pá. Então, probabilidade de tirarmos um número racional, né? Um número racional da sacola. Sacola de números. Beleza? Probabilidade de tirar um número racional da sacola de números. Da sacola de números, ela vai ser esse P de R aqui. Concorda comigo que P de R, ó, P de R é maior ou igual que zero? Isso aqui é maior ou igual que zero, beleza? Porque a gente está falando em probabilidade, então probabilidade é maior ou igual que zero, tudo bem? Agora, olha só, digamos que você escolha um número racional qualquer, tá? Então, seja R barra barra em... Ih, gente. Barra doble Q. Tá? Então, ele vai pertencer a esse cara, tá? Então, você concorda pela propriedade arquimediana, arquimediana, existe um N, calma aí, estou fazendo a demonstração, tá? Existe um N barra em barra doble N, tal que, tal 1 sobre N, então, 1 sobre N, vou apagar isso aqui, 1 sobre N, é menor do que R. Tudo bem, Saulo? Beleza. Beleza? Tudo bem? Ó, o que eu vou mostrar é que isso vai ser verdade, que isso aqui é menor ou igual a R para todo R maior do que zero. Para todo R maior do que zero. R racional, né, no caso, tá? Para todo R racional maior do que zero.
Beleza? Então, ó, se já é pertencente aos racionais, pela propriedade arquimediana, a gente tem isso. Agora, vamos lá. O que que eu tenho, o que que eu sei sobre 10 elevado a n? Ó? 10 elevado a n. Se vocês forem um pouquinho lá atrás, forem na lista anterior, vocês vão ver que pela desigualdade de Bernoulli, isso aqui é 1 mais x. Ou seja, 1 mais 9. Concordam? 1 mais 9 elevado a n, correto? Desigualdade de Bernoulli. 1 mais 9 elevado a n. Beleza? E 1 mais 9 elevado a n, isso vai ser maior ou igual que 1 mais 9n. Concorda? Até aí tudo bem? Beleza? Desigualdade de Beleza. Bernoulli diz isso pra gente. O binômio de Newton também pode dizer isso pra gente, tá? Sem problema nenhum aí, a gente consegue esse tipo de coisa. Isso aí é maior do que 1 mais 9n. E você concorda, se isso é maior do que 1 mais 9n, então isso aqui também é maior. Isso aqui também é maior do que... Opa! Isso aqui é maior do que n. Tudo bem? Foi? Foi, faz sentido. Saulo? Faz sentido, né? Porque eu joguei o 1 fora e eu tinha multiplicado por 9, não estou mais multiplicando por 9, ficou menor ainda. Bom, se isso é verdade, Professor, então você pode concorda só voltar comigo para o que último slide pra rapidinho esse- para eu tirar uma Fala. foto? Rapidinho. Opa, tá aqui. Tranquilo. Vai estar gravado, hein? Vai estar gravado. Não, eu sei, é só para eu copiar aqui rapidinho. Obrigada. Tranquilo. Ó. Bom, então a gente chegou aqui. E aqui acabou, né? Então, para este n, né? Para este n da propriedade arquimediana, temos. Então, ó. Para este n da própria arquimediana, temos, e aí talvez eu precise por a próxima folha, mas vamos ver aqui, tá? Rapidinho, só para a gente fechar isso aqui, calma aí, da propriedade arquimediana, temos que o 1 sobre n, vamos botar aqui, que o 1 sobre 10 elevado a n, isso daqui, ó, lembrando que isso daqui, 1 sobre 10 elevado a n, isso é igual, né? Isso é a probabilidade, na verdade, isso é maior do que a probabilidade, né, do R. Então, vamos botar aqui, ó. Isso aqui era maior ou igual a 0. Isso aqui é menor, né? A probabilidade de, como a gente viu aqui no slide anterior, quantas possibilidades eu tenho? Aqui a gente está vendo só o próximo bloco, ou seja, para o próximo bloco ser igualzinho, a probabilidade é 1 em 10 elevado a n. Então, na verdade, para tudo ser igual, que é a probabilidade de você tirar de fato o número racional, ela é menor ainda do que esse 10 elevado a n. Então, você tem que, ó, você tem isso é maior ou igual a 0, aí aqui você tem a probabilidade de você, né, fazer só o próximo bloco, mas por essa desigualdade que a gente colocou aqui, isso aqui vai ser menor, isso aqui vai ser menor, vai ser menor do que 1 sobre n, mas pela propriedade arquimediana, eu escolhi esse cara sendo menor do que R. Então, aí fechou, entendeu, Saulo? Porque agora aqui, ó, a probabilidade de sair esse número racional, ela é inferior a R, independente do R que eu escolha. Se isso acontece, ou seja, se esse tipo de coisa acontece, se a probabilidade é maior ou igual que 0, e isso aqui é menor ou igual a R para todo R, então, né? Então, isso é uma das questões da lista, depois eu até posso comentar sobre ela. Então, a probabilidade de R
é 0. Beleza? Ou seja, se você tiver um número que satisfaz essa condição para todo R, obrigatoriamente esse número tem que ser 0. Então a gente acabou de mostrar que a probabilidade de você tirar um número racional no saco de números é 0. Beleza? Foi? Gente? Sim. Eu ainda, Sim? Fala, Saulo. não, ainda tô, Ainda não tá acreditando? não, ainda tô maturando isso aqui na cabeça. Tá, pra- beleza. As desigualdades, né? É como eu falei para vocês, a análise, né, de maneira geral, se trata de desigualdades. Assim. Esse negócio é muito bonito. Isso aqui você vê, ó, isso aqui é o quê? Desigualdade de Bernoulli, na veia, pá. Propriedade arquimediana, duas desigualdades importantes, né? Então, assim, eu não dei elas à toa para vocês, é porque elas realmente são desigualdades importantes. Tudo bem? Então, gente, tá aí, tá posto a necessidade da gente estudar números reais. Agora, como eu vou definir um número real? A gente já entendeu, né? Eu acho que assim, eu espero ter ficado claro que tá aqui, né? Que o que eu quero é que esse tipo de objeto aqui, né? Vamos botar lá em cima, essa entidade que eu estou chamando de representação decimal. Aqui, essa entidade que eu estou chamando de representação decimal, né? Isso vai se tornar um número real. Agora, como fazer isso se tornar número real, né? Assim, eu acho que o núcleo de como fazer isso está posto. Né? Por que está posto? O que eu utilizei para escrever essa entidade decimal aqui? Eu consegui escrever ela dessa forma aqui, né? Xn igual ao somatório de alguma coisa. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, na verdade, os meus números reais, ele vai se tornar limites de somatórios. Beleza? Então, assim, eu vou olhar para somatórios, vou encarar isso, né? Eu vou ter, assim, uma sequência que vai ser essa ideia de somatório, e eu preciso entender que esse cara vai ser um número. E aí, gente, é onde a gente vai começar a construção dos números reais. Eu vou começar elas hoje. Eu vou começar elas agora, para ser mais exato. Mas eu queria conversar um pouco com vocês para entender se vocês perceberam aqui duas coisas, né? A gente tem duas coisas aí interessantes. A gente tem muito pouco número racional. Eu espero que isso tenha ficado claro, de maneira geral, que a gente tem muito pouco número racional. Tirou foto. Beleza. E a segunda coisa é fogo que eu faço umas expressões aqui e aí esse negócio acaba perdendo. Vou botar o vídeo de novo, de repente vamos ver como é que fica. Vamos lá, duas coisas. A primeira é que todo número, a probabilidade de você tirar o número racional é muito pequena. E a segunda, seja lá o que for o número real que a gente vai criar agora, eu vou precisar de sequências para estudar isso, beleza? Porque sem sequências eu não consigo nem ver número real, beleza? Então, assim, a gente tem esses dois caras aí muito importantes. Eu espero que essas 3 aulas aí, de maneira geral, elas tenham dado a motivação necessária para que vocês entendam por que a gente precisa estudar a sequência para entender o número real. E 2, por que número racional tem tão pouco número racional, né? Eu acho que essas duas coisas são importantes da gente entender. Que a gente tem muito pouco número racional e realmente a gente precisa de sequências para começar a estudar números reais, tá? Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Professor, eu gostaria de fazer. Manda ver. Será que pedir muito, assim, pedir para você voltar lá o primeiro slide? Não, claro que não. Eu sinceramente, assim, a prova, eu até compreendi parte dela, mas o início, assim, aquela ideia, eu acho que é ali que está o que eu preciso e eu não consigo enxergar, assim, para poder dar o... Essa parte aí... O slide que você está falando é esse aqui, né? Isso. Eu não consegui entender esse XY. Você pode... Vamos entender. X
X é um número racional qualquer. Beleza? X é um número racional qualquer. E Y, ele é o número que você está escolhendo, beleza? E o número que você está escolhendo, se ele é um número, para ele ser um número racional, você concorda que assim, eu vou ter blocos. Base dots. Você concorda que o número racional ele é feito de blocos que se repetem? Perfeito. Perfeito. Seria, Então, fala. Pode falar. no caso, a gente olhando assim a representação do número, esses blocos aí seriam os períodos, se a gente fosse olhar. Isso, exatamente. Seriam os períodos. Perfeito. Então, assim, ele tem um período, esse número que você está escolhendo, tá? Ele vai ter um período. Se ele for racional, tá? Então, assim, você está escolhendo, para ele ser um número racional, esses blocos de N elementos, eles vão ter que se repetindo. A probabilidade, por exemplo, eu vou escolher o primeiro bloco de N elementos. Então, eu podia escolher qualquer um aqui. Então, a probabilidade aqui, tudo bem, aqui pode ser qualquer um, no X1 pode ser qualquer um, X2 pode ser qualquer um, X3 pode ser qualquer um. Aí você lembra o seguinte, mas para ele ser racional, ele vai ter que passar a repetir em algum momento. Então, digamos que em algum momento eles parem de ser completamente diferentes, a partir do Xn. Então, a partir do Xn, o número seguinte que vai aparecer, ele precisa ser exatamente igual ao X1. Os dois, né, se você olhar para as outras duas casas seguintes, então vai ser o X3 e aí vai ser o X4, e os N números, eles vão ter que ser iguaizinhos aos N números anteriores. Beleza? Beleza, perfeito. Aí tá. Então, agora vamos pensar em probabilidade. Você tem 10 elevado a N casas. Você tem 10 elevado a N casas. Eu tô dizendo, eu quero escolher quem vai ser isso que eu tô marcando de vermelho aqui, ó. Esse 10 aí seria os algarismos de 0 a 9, e aí o N seria a quantidade de períodos. Isso, exatamente. Exatamente. O 10 são os algarismos de 0 a 9, e o N é o número de elementos que você tem no período, tá? Então, até é bom comentar aqui, né? Aqui, ó. O N é o número Esse é para todo mundo. Qual a apresentação? No período. Para mim não apareceu ainda não, hein? Agora foi. Tá, vai aparecer. O N é o número de elementos no período. Tá, vou sumir da tela. Tá? E o 10 ele tem a ver com o número de possibilidades que você pode escolher para cada N. O ponto é que nesse bloco inteiro, você só tem uma possibilidade por bloco. Ó, para o meu próximo bloco de N números, eu tenho uma possibilidade, uma escolha, né? Quantas escolhas eu tenho para o meu próximo bloco de N números? Uma escolha. Mas quantas escolhas possíveis existem? Eu tenho 10 elevado a N escolhas, onde N é o número de elementos do período, ou seja, é o número de elementos do bloco. Ficou claro? Perfeito. Bom, aí isso garante aquilo que a gente fez aqui do outro lado, né? A gente fez o seguinte, olha, a probabilidade... Isso eu só estou olhando para um bloco, correto? Ou seja, a probabilidade aqui é para um bloco. Você concorda que você tem mais blocos? Você tem esse outro bloco aqui, você vai ter um bloco seguinte, você vai ter mais blocos. Então a probabilidade só do próximo bloco é 1 sobre 10 elevado a N. Mas com certeza, isso é maior, né? Isso vai ser maior do que a probabilidade de sortear o número de maneira geral, beleza? Isso vai ser maior do que a probabilidade de eu sortear o número, porque a probabilidade de eu sortear um bloco, ela é maior do que a probabilidade de eu sortear um número só, o número todo, né? Entendeu aqui, ó?
que eu estou dizendo é isso aqui. A probabilidade de eu sortear o número todo, ela é menor do que a probabilidade de eu sortear o bloco, né? Sim, sim. Essa aqui, Faz sentido. essa aqui é a probabilidade de eu sortear o bloco. Essa aqui é a probabilidade de eu sortear o número todo, não só o bloco. Beleza? Mas só que só isso daqui já é menor do que 1 sobre n, que era menor do que r. Então, essa propriedadezinha aqui que eu escrevi aqui em cima, que é uma questão da lista, né? Essa propriedade aqui que eu tô ressaltando, né? Que eu tô falando diversas vezes, isso foi uma questão da lista. Se não me engano, é a última questão dessa lista agora que passou. Então, assim, essa propriedade, ela tá me garantindo que a probabilidade é zero. Tá? Então, essa demonstraçãozinha aqui, você vê que ela depende fortemente dessa propriedade. Tá? Então, isso é muito interessante, né? Assim, se você for comparar números racionais e irracionais, quem tem mais, assim, eu acho que isso é um exemplo que deixa muito claro essa ideia do quem tem mais. Por quê? Porque o quem tem mais, quando a gente fala de enumerabilidade, um é enumerável, outro não é enumerável, faz diagonal de Cantor e não sei o quê, isso fica muito no campo das ideias, fica meio abstrato. Aqui não. Aqui eu peguei um saco com todos os números, enfiei a mão, qual a probabilidade de eu sortear um número racional? Zero. Mas aí, no caso, professor, fazendo uma reflexão pelo que falaram aí, eu também concordo, assim, que, em certa parte, só dele estar lá já não teria uma probabilidade, mas aí, no caso, essa probabilidade ela não existe porque, no caso, são infinitos números ali dentro do saco, né? E aí, essa probabilidade ela vai tender para zero, né? No caso, se fosse uma quantidade finita, aí iria acontecer. Aí teria uma probabilidade. Ah, entendi. Entendi. Essa é a brincadeira do infinito. Nossa, muito legal. Essa é a brincadeira do infinito. Muito bonito, muito bonito. Depois eu vou ter que ler com mais calma ainda para internalizar mais ainda, porque se dá uma piscada, você perde o raciocínio. Deixa eu falar, essa demonstração não tem no material. Essa demonstração eu só fiz aqui. Tá? Então, assim, quem viu a aula vai estar aí com a demonstração, mas quem não viu, isso no material eu só comento, eu não faço a demonstração do jeito que eu fiz aqui. Sim. Tá? Rainha. Beleza? Fala. Não, só uma pergunta. Quer dizer, na verdade, comentário. Eu não sei se é para todos os meus amigos, mas tá muito ruim para mim, pelo menos a apresentação. Tá travando o tempo todo, sim, a sua imagem para mim. Quando na sua tela, por exemplo, para mim não aparece nem o seu vídeo, por exemplo. Não sei se é a minha internet também. Eu tirei meu vídeo, eu tirei o vídeo do meu negócio porque tava dando muita interferência. Para mim, por exemplo, sua apresentação parou quando você selecionou o 1 ali. Embaixo, vamos lá, você... Possíveis e tal, parou na frase, o N é o número de pra elementos... Pra gente, parou no slide 2, né, Saulo? Não tá, a gente não viu quando você seguiu e ficou falando lá da demonstração que você fez no slide 3. Tá, tudo bem. Vou parar de compartilhar e aí eu compartilho de novo. Hoje tá um negócio esquisito, hein? Tela inteira. Mas, assim, depois vocês dão uma olhada no vídeo, porque, assim, isso é bacana, que quando eu vou ver o vídeo, ele tá ininterrupto, tá? Ele tá direitinho. Então, assim, de qualquer forma, assim, aqui tá meio esquisito, mas depois dá uma olhada no YouTube que fica zero bala. Como a aula é muito grande, eu geralmente vejo em velocidade duplicada, tá? Para ver se está tudo certinho antes de subir o vídeo, eu vejo em velocidade duplicada. Bom, eu acho que agora a gente pode começar, que eu não queria fechar essa aula sem começar a construção dos números reais, tá? Eu só vou começar, beleza? Depois a gente... como eu falei uma coisa que é muito esquisita para a maioria de vocês, então eu acho que é normal que isso cause um estranhamento. Assim, caralho, a probabilidade de eu tirar um número racional no saco de todos os números é zero. Isso, eu concordo, gente. Desculpa eu estar fazendo isso com vocês, mas esse estranhamento ele é muito legal, né? Eu acho que a matemática é muito bonito, né? Então faz isso com a cabeça da gente. Fala aí.
Fala, repete, Saulo, por favor, que eu não sei. Aquilo Pode dos ouvir? naturais dos inimigos. Pra mim é a Não mesma tô estranheza. conseguindo. É a mesma estranheza. E assim, a gente vai ver aqui no final dessa aula 7. Eu vou até logo pro final, porque aí, né, já. Eu vou pro final da aula, deixa eu ir pro final da aula aqui, depois a gente comenta aqui. Não é nessa aula que eu coloquei isso, não. Fica pra próxima. Depois eu comento sobre isso. Eu acho que eu coloquei no final da outra. Deixa eu ver se tá aqui. Calma aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Também não tá aqui. Eu coloquei em algum lugar, eu vou apresentar aí para vocês, que é o Hotel de Hilbert. Aí isso vai ficar mais claro, tá? Sobre essa questão do infinito e tudo mais. Mas vem cá, vocês estão me ouvindo direito? Porque agora eu vou começar uma parte nova, mais uma vez. Só vou começar e depois a gente fala um pouco mais sobre o assunto. Estão me ouvindo bem? O áudio pra mim tá bom. Às vezes que a tela fica travando. É isso que eu ia falar, professor, o áudio tá bom, só que a imagem nunca, pra mim, tá acompanhando o que você tá falando. Aí fica meio confuso de conseguir assimilar as ideias. Beleza, mas vocês estão vendo agora na tela, seria a construção dos números reais de Dedekind, Cantor e Heine, certo? Isso. Vocês estão vendo? Beleza, tá. Então, vamos entender assim, a conjuntura do processo, né? Só refletindo um pouco, vocês acham que essa matemática que a gente está fazendo, ela data aproximadamente de quando? Alguém tem alguma opinião sobre isso aí? Já viu História da Matemática? Já viu em algum outro curso? Dos números reais? Os números reais. Vocês acham que assim, a partir de quando a gente passou a saber de fato que era um número real? Acho que é só no final do século XIX, né? Ou no meio, sei lá. Isso. Isso é muito interessante, gente. Os números nem sempre existiram da forma que a gente conhece eles. E os números reais, então, eles foram um dos últimos números a serem apresentados realmente, de fato, como números. Só para vocês terem uma ideia, os números complexos, eles foram apresentados como números e entendidos, na verdade, até como números, mesmo antes dos números reais, entendido na sua essência. O que acontecia é que o cara falava, a gente tem os números reais, beleza, complexos. Mas aí tu perguntava a pessoa, né? O que é um número real? Gente, isso é uma pergunta dificílima de responder. Essa pergunta absolutamente não trivial de responder. E a gente viu isso agora há pouco, né? Eu espero que vocês tenham entendido a essência que eu tentei apresentar, é que a gente vai precisar entender o que é uma sequência, né, em particular uma sequência de Cauchy, para entender de fato que é um número real. Ou seja, um número real é algo que vai absorver a propriedade das sequências de Cauchy. Isso é o que a gente vai ver aqui. A gente vai ver que toda aquela representação decimal, tudo aquilo que a gente construiu, não é nada mais, nada menos do que uma sequência de Cauchy. Isso é uma questão da lista, mas um passo de cada vez, tá? Então, assim, de fato, essas ideias que a gente está vendo sobre números reais, isso é algo aí do meio do século XIX, tá? Da segunda metade do século XIX. A primeira demonstração correta sobre o que é um número real, ela foi dada pelo Dedekind em 1872. Para vocês terem uma ideia. Eu acho que 4 anos depois, em 1876, o Cantor apresenta a demonstração dele, e a demonstração do Cantor não é essa que eu vou dar. O Heine e o Cantor frequentaram a mesma universidade. Agora eu não lembro, mas está aqui no texto. Eles deram aula na mesma universidade. Era no interior da Alemanha. E assim, por causa das conversas e tal, não sei o que, eles tiveram um entendimento do que é um número real. Não é que as ideias do Cantor, do Heine, do Dedekind eram diferentes, beleza? Mas eu acho que num conceito de matemática moderna, onde a gente precisa de um pouco de velocidade para chegar às coisas e
não é nem matemática moderna, né? Acho que não seria isso, mas assim, no conceito de que eu preciso apresentar números reais para vocês de uma forma que vocês de alguma forma já tenham contato com eles, a meu ver, via sequência de Cauchy é a melhor forma de fazer isso. E quem fez isso pela primeira vez foi o Heine e o Cantor. O Cantor, ele ainda apresenta isso de forma um pouco mais delicada, ele faz uma ideia de intervalos encaixados, a gente vai ver isso aí numa aula posterior, ele faz a ideia de intervalos encaixados para entender que isso é um número real. Mas a primeira ideia, e é essa que a gente vai apresentar aqui, é do Dedekind. E eu acho muito interessante, gente, que o Dedekind, ele era professor do ensino médio. Beleza? Ele foi dar uma aula, né? Ele foi por um período ou dois da aula na Universidade de Zurique, e lá, quando ele estava dando o curso de cálculo, mais uma vez, não era cálculo infinitesimal do jeito que a gente conhece, mas quando ele estava dando o curso de cálculo e para entender as ideias de limite, mais uma vez, as ideias de limite iniciais apresentadas lá pelo Newton e pelo Leibniz. Para apresentar essas ideias, ele não conseguia conceber direito o que era número. E aí ele desenvolve as ideias dele de número. E eu apresento aqui, ele faz isso via um negócio chamado corte. Beleza? E aí E aí eu vou apresentar essas ideias de corte aqui de maneira inicial para vocês, mas o nosso foco ele vai ser na seção 6.2. Tá? Então, assim, ela não vai ser a ideia inicial. O Dedekind, gente, assim, é impressionante, porque a ideia que ele teve foi uma ideia muito geométrica. Quando você pensa nos postulados da geometria, porque o que você quer com relação ao número real? O que você quer? Quer que ele seja uma reta. Ou seja, você quer que o ente geométrico reta, ou que seja possível obter uma relação bijetiva entre todos os pontos do ente geométrico reta e do objeto numérico números reais. Ou seja, ela é a ligação perfeita entre a geometria e a aritmética. Então, como fazer isso? O Dedekind ele recorre às ideias geométricas para fazer isso. Por exemplo, ele fala assim, um ponto, você pensa, um ponto, ele precisa ser um número real. E o que o ponto tem de principal característica com relação a número de maneira a reta de maneira geral, ou seja, qual a característica do ponto com relação ao todo da reta? Ele enxerga a relação disso, e aí é daí que vem a ideia do corte, da seguinte maneira. O que ocorre quando você tira um ponto da reta? Se você pegar uma reta e você tirar um único ponto dela, o que vai acontecer com essa reta? Estou perguntando para vocês. Vai ficar com um buraco. Ela vai ser dividida em duas partes. Ela vai ser dividida em duas partes. Vai ficar aberta, vai ter um buraco. Ou seja, você vai ter duas semi-retas, correto? Se um ponto... E aí, a partir dessa ideia, ele fala o seguinte, bom, então eu vou definir o que é um corte. Tá? Aqui tem uma breve biografia do Julius Dedekind, beleza? Aonde ele estudou, as ideias principais. E essa ideia de corte, gente, que é o pulo do gato. Aqui eu vou dar a definição de corte rapidamente. Ele vai definir, você pega as frações, e aí ele vai dizer o seguinte, olha, um corte, ele vai ser um objeto que ele é estritamente, né, aqui um corte alfa, são os valores estritamente menores do que alfa, então tá vendo essa linha azul, são os valores estritamente menores do que alfa, então ele vai ser esse conjunto, ó, vão ser os valores estritamente menores do que alfa, racionais, aonde esse cara tem que ser não vazio, esse cara não pode ser o conjunto Q todo. Se você pegar um valor menor do que alfa, então esse valor tem que também estar no conjunto, então do que S. Vamos lá, de novo. Para todo R pertencente ao conjunto, se você pegar um S menor do que R, então esse S também tem que estar no conjunto.
Então ele tem que ter essa propriedade. E essa última propriedade 3 aqui, ela é, gente, é a 3? Ela é o pulo do gato. Ela é, assim, a coisa de louco. Que dado um ponto qualquer, né? Dado um ponto qualquer no alfa, né? Então, assim, se você escolher... Opa. Desenhar. Se você escolher um ponto qualquer aqui, você vai conseguir um ponto mais próximo ainda desse elemento. Ou seja, dado qualquer R pertencente a alfa, existe um T em alfa. Então aqui você tem R. Você sempre vai conseguir um T tal que esse T é menor do que alfa. Minto, tal que esse T é maior do que S, né? Tal que esse T é maior do que S. Então, dado um elemento, você sempre consegue um que é maior do que ele, independente. Ou seja, é a ideia de conjunto aberto, beleza? Que é, dado um ponto qualquer no conjunto, você consegue um que está na frente dele, ou seja, então vai chegando mais próximo. Então, essa conjunção de alfa e o complementar, né? Você pega alfa e o complementar de alfa, você tem que ter que a união desses objetos tem que ser o que todo. Isso não está aí, mas geralmente o corte é definido em alguns lugares como sendo esse par. Conjunto complementar do conjunto, beleza? Como sendo esses dois caras aqui, eu coloquei simplesmente como sendo alfa. Então, assim, essa propriedade é que ele vê, assim, esse objeto que ele está tomando aí, que divide a reta em duas partes e obedece essa propriedade, né, que faz esse conjuntinho ser aberto, né, bolinha aberta, teoricamente. Isso é o que vai fazer a ideia de corte do Dedekind. E ela é extremamente sutil, extremamente geométrica. Gente, a gente vai fechar a aula meio que por aqui. Essa parte 6.1, eu não vou dar tanta atenção para ela, mas eu vou cobrar ela na lista. Eu vou pedir alguma coisa, sei lá, mostre que um determinado raiz de 3 ou raiz de 7 seja corte, para obrigar vocês a darem uma lida nessa parte aqui. Ela é bem delicada, então assim, o que tem de difícil agora, nesse momento, é exatamente essa parte aqui. Essa proposição 6.14, ela está mostrando, por exemplo, que o raiz de 2 é um corte. Essa não é, mais uma vez, essa não é a ideia que a gente vai utilizar para construir os números reais. Essa foi a ideia do Dedekind. Ela é uma ideia extremamente sofisticada e rebuscada. Eu decidi apresentar aqui essa primeira parte, porque ela é uma ideia interessante, que apresenta muito do conceito de análise, né, do que tem a análise aqui dentro de maneira geral, porque você precisa entender as desigualdades, precisa usar a propriedade arquimediana diversas vezes. Então, assim, por isso ela é interessante, por isso que eu vou pedir para que vocês leiam ela calma, mas tanta ela aqui. Beleza? Professor, e a gente vai começar tudo para mim no final. na próxima aula. Você falou para a gente ler o quê? Tá, beleza. Vamos lá de novo. A parte 6.1 do capítulo 7. Tá aqui. Parte a 7 ponto alguma coisa. Mas é a primeira parte do capítulo 7. Essa segunda parte do capítulo 7, que é de fato a construção do Heine do Cantor, eu vou olhar ela com mais carinho, tá? Então, assim, a gente realmente vai trabalhar ela aí nas próximas aulas, que é de fato a construção dos números reais. Então, assim, a aula de hoje, ela fecha aqui nesse momento, que é essa primeira parte do Dedekind, a apresentação do que é um corte. E a proposição aqui, que ainda está 6, mas tem que virar 7, seria 7.14, ela vai mostrar, por exemplo, que o raiz de 2 é um corte. Tá? Esse alfa aqui, ó, são os x ao quadrado menores do que 2, né? E r menor do que 2. Então, assim, isso vai ser o raiz de 2. Mas, mais uma vez, essas são as ideias do Dedekind. Isso está aqui para o conhecimento de vocês, mas não é assim muito obrigatório. Só um minuto, pode. Mas assim, não é muito obrigatório, tá? O objetivo
objetivo principal aqui é que a gente veja a segunda parte, tá bom? Então, assim, a gente meio que vai ficar por aqui, com esse pedaço aqui, com relação aos cortes de Dedekind, e a apresentação inicial dos números reais, mas a nossa, né, o nosso trabalho, ele vai estar principalmente nessa segunda parte aqui, que é relacionando os números reais com consequências, né, que foi a ideia exatamente que a gente trouxe lá do capítulo 6, e aí a gente vai trabalhar aqui de forma melhor no capítulo 7, beleza? Então, assim, aqui eu ainda tenho que corrigir bastante coisa, porque eu alterei, tá? Então, assim, leiam o capítulo, de repente vocês podem se confundir com essa anotação aqui inicial, mas eu vou melhorar isso aí nesses dias aí, quando eu botar a lista lá, eu melhoro isso também, beleza? Eu sei que a aula de hoje foi um pouco esquisita, gente, mas é porque, assim, a gente viu essa questão da probabilidade aí, mas eu espero, assim, ter ficado clara a noção de não é só o raiz de 2, entendeu? Por que a gente precisa construir os números reais? Ah, só por causa de raiz de polinômio, por causa do pi, do e? Não, cara. Assim, falta muita gente mesmo. Porque se você pegar o saco de números e tentar escolher um número qualquer lá dentro, a probabilidade de ser um desses números é zero. Tá? De ser um desses números é zero. Beleza? Então, isso aí eu espero que tenha ficado claro aí da necessidade de construir os números reais e o entendimento que eles têm bastante a ver com sequências, tá? Que eles têm bastante a ver com sequências. Aí a gente vai dar foco nessa parte de sequências aí na próxima aula, tá? Na construção de fato dos números reais. Beleza? Alguma pergunta aí? Não? Não, professor, tranquilo. Tá. Tranquilo, tá? Hoje foi emocionante. Estudando, tentando ver. Mas eu acho que hoje o que foi pior foi a conexão. Era difícil acompanhar com tanto travada que deu. Aí vai ter que rever um pouquinho com calma mesmo. Dá uma olhada depois, o vídeo vai estar lá no YouTube, aí bota em velocidade 2, vou parar até de gravar aqui, mas bota em velocidade 2 e aí fica mais tranquilo, aí vai parar, diminuir a velocidade nas partes mais dificultosas, né, de maneira geral, interrompendo a gravação.